A primeira coisa que nós não podemos confundir é que é só uma questão política, ideológica e religiosa. O terrorismo hoje ele abrange muito mais, até mesmo porque aquilo que ele explicou, hoje em dia você tem uma transnacionalidade muito grande de todos, do comércio, da indústria, do trabalho e etc. Então você não tem mais essa possibilidade de você ficar contido num lugar só. Então o terrorismo clássico, né, ele atentava contra o poder político, contra o Estado, né, e contra as instituições. O poder já do terrorismo, do narcoterrorismo, já é uma congruência, né, de três coisas. É o poder do domínio de território, né, o controle financeiro, né, ou seja, o controle monetário, o controle da força pelo dinheiro e a governança paralela que você tem. Então você tem esses três fatores que, juntados ao tráfico de drogas, torna o narcotráfico uma facção terrorista. Então é muito diferente disso. Eu tiro para o Rio de Janeiro. Você tem áreas com governança paralela? Temos. Você tem áreas com domínio financeiro? Temos. O cara domina o gás, domina a internet, domina a luz, domina a água, ele domina o transporte auxiliar, ele domina tudo aquilo ali. Ele tem um domínio territorial? Tem. Ele bota a barricada, ele bota um garoto armado lá, menor de idade, com um fuzil na mão. Esse é um problema, né? De usar o menor de idade então, sempre para... Explica para quem não sabe por que usam tanto o menor de idade. É por causa do Estatuto da Criança e do Adolescente, em que você pega com um garoto desse que já tenha cometido um homicídio, que esteja portando uma arma de guerra, ele vai cumprir no máximo uma pena de 3 anos de reeducação, né? Nem crime ele comete, tecnicamente. Nem tecnicamente. E depois ele sai ficha limpa. Ele pode matar uma pessoa. Depois ele sai ficha limpa. Isso aí até uma coisa. Isso é até uma coisa que a gente lá no Ceará, dentro dos projetos, né, do nosso pré-candidato lá ao Senado, o Murilo Rocha, uma das propostas que ele traz lá é a alteração legislativa da Constituição através de uma PEC, porque o que é que acontece hoje? Hoje, e um abraço aqui pro Murilo, aqui, né? Murilão. Murilão é um cara fenomenal. Rapaz, o Murilo, ele é um cara, só um parêntese aqui, ele é um cara que poucas pessoas aqui no Brasil têm o currículo do Murilo. Poucas pessoas aqui no Brasil têm o currículo dele. Ele é um cara que ele trabalha pro CEPAL, que é a Comissão Econômica de alguma coisa da América Latina da ONU. O cara é fenomenal. Fala 8 idiomas, eu não sei nem como é que ele consegue, como é que cabe tanta coisa dentro da cabeça dele. Enfim, e ele trouxe, já dentro dos projetos dele do Senado, justamente essa coisa do menor. Porque o que é que acontece hoje? Hoje a gente tem 2 critérios penais para avaliar o que a gente chama de imputação, né, que é a culpabilidade. Quando uma pessoa ela é imputável, quando ela consegue ser punida, que é o critério biológico e o critério biopsicológico, né? O que é o critério biológico? A idade. Só comete crime o maior de 18 anos. Ponto. Se for menor de 18 anos, não comete crime. E a gente tem o critério biopsicológico. Que critério é esse? É que, à época dos fatos, você tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito dele e mesmo assim você foi lá e cometeu o crime. Tá. Então você vai ser punido. Isso para os maiores de 18 anos. Olha só como é simples a gente resolver certos problemas do Brasil. Por que é que a gente não acaba com o critério biológico? Como existe na França, como existe nos Estados Unidos, como existe na Inglaterra. E é essa a proposta de emenda constitucional do Murilo, pré-candidato ao Senado lá do Estado. É acabar com o critério biológico. Porque a partir do momento que eu acabo com o critério biológico e digo que não tem mais limite de idade, eu só vou adotar o critério biopsicológico. Para quem? Para todos. Inclusive para o adolescente. Então, se o adolescente passa por uma comissão, e essa comissão ela já existe dentro do sistema socioeducativo, tá, de psicólogos, psiquiatras, e o sistema socioeducativo do Brasil é um problema que a gente tem, não só no estado do Ceará, mas em todo o território nacional, por conta das mesmas coisas, principalmente a sensação de impunidade do adolescente. Mas voltando aqui,
quando você tira o critério biológico e coloca só o biopsicológico, independentemente da idade, quando se passa por essa comissão, psicólogo, psiquiatra, assistente social, e todos eles avaliam que aquela pessoa, independentemente da idade, ela entendia o caráter ilícito do fato, ela é punida como se adulto fosse. Entendi. É assim que acontece na França, é assim que acontece na Inglaterra, é assim que acontece nos Estados Unidos. E aí, quando ela não consegue entender... Cara, eu já vi... Posso estar enganado, mas eu já vi moleque com prisão perpétua. Isso, porque ele foi punido como adulto. Ele foi punido como adulto, porque se provou que no momento em que ele cometeu o crime, ele tinha plena consciência do que ele estava fazendo. Então não tem negócio de idade. Sabe por quê? Sabe por que eu acho esse modelo que o Murilo está trazendo mais acertado? Porque não adianta reduzir de 18 para 16 só. Porque se a gente reduz de 18 para 16, vão reduzir também eles vão pegar de 15. Aí depois vai fazer o quê? Reduzir para 15, para 13. Aí vai pegar o de 13. Aí a gente vai acabar o quê? Criminalizando de 10 para baixo, entendeu? Então, a questão da idade, ela não é, pelo menos por esse modelo, ela não é relevante. O que é relevante é entender se o menor, ele sabia o que ele estava fazendo. E é assim que funciona nos países desenvolvidos, nas democracias. Eu não estou falando aqui de ditadura e de nada. Nos países, nas grandes democracias do planeta, é utilizado esse modelo, mas não funciona para o Brasil.